O família que provou o amor de Deus. Você nunca mais vai duvidar disso. Assim começava o sussurro que corria pelas ruas de Vale Verde. Não como manchete, mas como um segredo bom que as pessoas repetiam quando já não havia mais vergonha de chorar em público. Era assim que, anos depois, muitos descreveriam o dia em que uma família inteira, de carne, de laços e de escolha, aprendeu que a presença de Deus às vezes chega disfarçada de necessidade. No coração do vale havia casas de madeira e telhas remendadas, poças que guardavam as marcas da chuva, e um rastro de cheiro de forno saindo das poucas padarias. Logo cedo, quando a névoa ainda colava nas folhas e o galo do vizinho insistia em ser autoridade, Davi já estava de pé. Tinha 12 anos, ombros estreitos, mãos que pareciam mais velhas do que a idade permitia. Aos olhos do povoado, ele era o órfão, rótulo que se grudava com facilidade às pessoas pequenas. Mas dentro dele havia outra palavra, sussurrada pela mãe em memórias. Dá. A mãe havia morrido quando Davi era menor do que a própria sombra. Antes de ir, deixou-lhe 3 coisas: um beijo na testa numa tarde quente, uma fotografia desbotada e uma história que cabia inteira numa frase: quem divide, mantém o coração inteiro. Essas palavras tinham o sabor de pão velho e a firmeza de um comando silencioso. Davi guardava a foto enrolada dentro do colete surrado e repetia às vezes a frase como quem repete uma oração curta para dormir. O patrão do povoado era Senhor Matias, homem de rosto fechado, mãos de aço e palavras curtas. Ele dava trabalho àqueles que vinham buscar um pão e não tinham onde pagar, e pagava em dias, madeira ou sacos de feijão. Davi varria o chão da oficina, lavava ferramentas, levava água, corria para entregar encomendas. O pagamento era quase sempre um pedaço de pão duro e um olhar que mediu o menino como quem pesa a mercadoria. Havia também as humilhações que ninguém anotava nos livros do cartório. Os rapazes que cresciam sem pais ou sem limites e que precisavam provar sua força. O desprezo de quem tinha o suficiente e a mão que apontava para baixo e dizia, vaga para você. Em tantas manhãs, Davi aprendeu a abaixar a cabeça e a guardar o olhar. Aprendeu a medir a alegria. Era luxo demais para quem mal havia provado a fome. E, no entanto, havia uma força silenciosa nele. Uma obstinação por manter o que a mãe lhe ensinou. Numa tarde em que o vento estava frio, como se o céu tivesse outra pressa, Davi saiu do serviço de Matias, com no bolso um pedaço de jornal enrolando um punhado de pão que fora doado pela esposa do patrão. Comer aquilo sozinho parecia egoísmo, mesmo que o estômago clamasse. Passou por Dona Rosa, que varria à frente da sua porta com o mesmo capricho de sempre. Viu as netas correndo atrás de um cão magro. Ouviu risos que lhe doeram. Existem risos que salvam e risos que lembram o que você não tem. Enquanto seguia pelo caminho do rio, os passos de Davi foram interrompidos por vozes ruidosas. Eram os rapazes da Rua da Pedreira. Troça fácil, olhos que mediam prazer no desconforto alheio. Um empurrão que começou como brincadeira virou mão pesada. O jornal foi arrancado do colete e o pão espalhou-se sob as botas deles. Riram, cuspiram e deixaram Davi no chão com a lama agarrada às roupas e aos sonhos. Vai chorar pro seu padrinho? Um deles zombou. A fome, nesse instante, doeu mais do que o empurrão. Ele podia ter corrido, guardado a dignidade por trás dos dentes. Poderia ter juntado os pedaços e comido apressado, escondido. Mas lembrou-se da frase da mãe. Quem divide, mantém o coração inteiro. No pedaço de pão esmagado, viu uma oportunidade de agir diferente do que as mãos que o empurraram esperavam. Levantou-se com dificuldade, limpou a lama das pernas e foi até a margem do rio, onde sabia que morava alguém que ninguém visitava. Jonas estava ali, encurvado sobre uma pedra, roupas remendadas, olhos que pareciam feitos de memória e clareza.
Era conhecido como o ancião do vale, um homem que para muitos era só um vulto na beira d'água. Para Davi, naquela tarde, seria muito mais. Jonas levantou-se com dificuldade e sorriu com uma gentileza que parecia ter ouvido orações em sua vida inteira. Bom dia, disse Davi, tentando que a voz não tremesse. O ancião assentiu, como quem confirma a presença de um irmão. Quando Davi abriu o jornal para mostrar o que restara, Jonas não olhou para o pão com fome mesquinha. Olhou para as mãos do menino, rachadas e cheias de terra, e sorriu outra vez, dessa vez com uma ponta de reconhecimento. Sem pensar, Davi ofereceu o pão. Era pouco, sim. Era tudo também. Tome, falou. Não é muito, mas... A frase se perdeu na honestidade. Jonas aceitou com a mesma reverência de quem recebe um sacramento. Quebrou o pão com cuidado, como se separasse o sempre do efêmero, e ofereceu metade a Davi. Comeram ali, sentados em pedras diferentes, as bocas quietas, como quem guarda segredo. O pão não era mais só pão. Tinha o calor do gesto, a gravidade do presente. A lama na pele de Davi parecia menos pesada. Antes de se despedir, Jonas fez um gesto com a mão e tirou do bolso um pequeno seixo polido. Não era grandioso. Uma pedra redonda, marcada pelo tempo, e talvez por outra mão, que um dia também quis guardar. Havia nela uma inscrição suave. Não palavras copiadas, mas uma forma que lembrava uma marca de alguém que marca. Guarda, disse Jonas, para quando a noite apertar. Davi segurou a pedra como se segurasse uma promessa. O peso dela era menor que o que carregava no peito, e ainda assim a sensação era estranha, calor que vinha de dentro. Ele não sabia por quê, mas a pedra lhe acalmou como um pedaço do colo da mãe. Ao voltar para o povoado, Davi sentiu os olhares. Alguns curiosos, outros desdenhosos. Dona Rosa o observou com atenção, como uma avó que sente quando o neto traz algo que não é só comida. Ela o chamou à sua porta, limpou-lhe o rosto com um pano morno e ofereceu uma caneca de chá. Havia nela um cuidado natural, um gesto que não pedia justificativa. A casa de Dona Rosa era pequena, mas o interior guardava uma mesa longa o bastante para que segredos coubessem. Não poderia comer sozinho, Davi murmurou. Não é preciso, respondeu Rosa, com voz que vinha de longe. Aqui a mesa é de todo mundo que tem coragem de voltar, ainda que volte meio sujo. Dona Rosa representava naquele momento o que a palavra família poderia significar além de laços sanguíneos, acolhimento ativo, provisão discreta e o modo de cuidar que não exige nota fiscal. Assim, o coração do menino se abriu um pouco mais ao calor humano. Um pequeno incêndio de esperança acendeu, mas a vida em Vale Verde não se recompõe em uma noite. No outro dia, Davi voltou ao trabalho e a rotina mostrou suas garras de novo. Matias perguntou pouco quando o menino confundiu a entrega. Descontou em silêncio do salário. Uma caixa de farinha, nenhum dinheiro. Saía de lá com o mesmo olhar que pesa pessoas. E os rapazes não sumiram. Esperavam nas pedras como se a crueldade fosse passatempo. Davi aprendeu a atravessar a rua para não cruzar com olhares. Aprendeu a dobrar o corpo como quem guarda algo frágil. Enquanto isso, a presença de Jonas ocupava sua cabeça como uma promessa implícita. O ancião falara pouco, mas cada palavra ressoava diferente. Falara de pequenas coisas. Quando o vento traz as folhas, é para que escutemos. Quem planta pão, colhe pão. Quem planta abraço, recebe abrigo. Eram frases simples, mas que tocavam um lugar que Davi nem sabia que existia. A pedra no bolso, quando encostava no peito do menino, parecia murmurar que havia uma linha invisível ligando cada gesto. Numa tarde em que a chuva ameaçava e as nuvens adensavam o ar, Davi recebeu pela manhã uma tarefa que o deixou exausto: cortar lenha para aquecer a casa de Matias. O patrão exigia rapidez,
e fazia do trabalho uma medalha que poucos podiam ostentar. O menino trabalhou até a carne doer. Quando voltou à oficina com as mãos inchadas, encontrou os rapazes reunidos ao redor do que restara do pão. Riram novamente, mais ferozes dessa vez. Um deles arrastou a fotografia que Davi mantinha no bolso e a amarrotou sob o pé, dizendo com desdém: "Sua mãe não volta, não mima, não chora." Davi tentou pegar a foto de volta, mas as mãos maiores a mantiveram longe. O coração dele estourou em perguntas que não tinham resposta. Por quê? Onde está a justiça? E se Deus existisse, por que permitiria o riso de quem insiste em humilhar? O ódio plantado por aqueles minutos parecia crescer em raízes que poderiam quebrá-lo. Essa foi a hora de seu ponto mais baixo. Não havia pão, não havia proteção, e a fotografia, um pedaço de memória, estava ali, pisoteada. Ele poderia ter retaliado com violência, ou poderia desaparecer de vergonha. Em vez disso, foi até o rio, onde havia aprendido a procurar Jonas quando o mundo ficava pequeno demais. Encontrou o ancião sentado de costas para a água, olhando para o horizonte. "Levaram minha foto", disse Davi, com voz que tremia e não queria que os vizinhos ouvissem. "Pisaram nela. Disse que eu não devia chorar." Jonas ouviu sem surpresa. Não ergueu a voz, não repreendeu os rapazes com as palavras que Davi desejava. Em vez disso, passou a mão na água como quem pede licença à corrente e falou devagar. Às vezes, as pessoas jogam pedras no lago para ver se ele fica bravo. Mas o lago não responde com raiva. Ele só recebe e continua a refletir o céu. "E o que eu faço?" Davi perguntou, olhando para as mãos sujas. "O que sua mãe te ensinou?" respondeu Jonas. "Dê." Davi ficou surpreso. Era mais uma vez essa palavra que tocava sua vida como sineta. Dar. Desta vez, porém, a ordem soava como desafio. Como poderia dar quando não havia? Como dividir o pouco se o pouco era a respiração? Davi hesitou. "Se eu der e nada voltar? Se eu ficar sem nada?" "Quem dá pela primeira vez não espera sempre uma volta igual", Jonas disse. "Às vezes o retorno vem em formas que não cabem nas nossas mãos. Mas o que dá sentido ao seu gesto não é o retorno. É o modo como você se torna depois de dar." As palavras ficaram boiando entre eles como folhas na água. Davi tocou a foto amarrotada que o ancião segurava. Não a sua. Uma imagem que alguém havia deixado no banco. Havia uma cena. Uma mãe sorrindo. Um menino no colo. Algo na fotografia parecia ecoar a sua. Jonas então colocou a pedra-lembrança na palma da mão de Davi e falou com mais firmeza. "Leve isto com você até a clareira. Caminhe até lá. Quando a noite descer e a árvore cantar com o vento, deixe o que resta de medo. Não porque eu peço, mas porque você precisa saber quem é quando ninguém mais olha." Havia autoridade na voz do ancião, porém era uma autoridade que não exigia obediência por medo. Exigia antes coragem frágil. Davi pegou a pedra como quem segura um bilhete de embarque para um destino que ainda não compreende. Naquela noite, antes de partir, passou por Dona Rosa. Ela o observou, empacotando o pouco que tinha. Uma baguete dura, um cobertor fino, e perguntou, com carinho contido: "Para onde vai, menino?" "À clareira", respondeu Davi, surpreendendo-se por dizer aquilo em voz alta. "Um homem disse que lá posso entender." Dona Rosa não disse, "Não vá, nem vá com Deus", no jeito piegas. Ao invés disso, abraçou-o como se o abraço fosse um selo. Segurou sua cabeça entre as mãos, olhou-o nos olhos e falou uma bênção simples. "Leva o pão do coração. Volta para contar." A caminhada até a clareira era longa o suficiente para que o corpo percebesse cada mudança do terreno. Cascalho que rangia, troncos que cheiravam a seiva, o som do vento que parecia trocar de voz.
Jonas andava devagar. Davi, com passos mais curtos, tentava acompanhar. À medida que se afastavam do povoado, o ruído das vozes e das portas foi ficando pequeno, até que o silêncio tomou conta, preenchido somente por sons naturais, o farfalhar das folhas, o pio de uma coruja que ainda não havia se escondido. Durante a caminhada, Jonas contou pequenas histórias. Uma mulher que dera seu cobertor durante uma noite de tempestade. Um homem que oferecera abrigo a um estrangeiro e, anos depois, viu sua colheita salvar um povoado inteiro. Crianças que partilhavam um pedaço de bolo e, sem saber, plantavam uma amizade que duraria a vida toda. Não eram grandes milagres, exceto pela forma simples com que transformavam a vida de quem havia recebido. Eram testemunhos de que o que parecia pequeno, aos olhos humanos, era grande à maneira do Espírito. Davi repetia as frases na cabeça, tentando encaixar nelas o que acontecera com ele. Sentia, a cada passo, o peso da pedra em seu bolso, como um segredo que precisava ser guardado. Às vezes, perguntava-se se tudo aquilo não seria apenas a imaginação de um velho que falava demais. Mas a gentileza de Jonas, as histórias, a pedra, tudo parecia conversar numa língua que não se aprende na escola. Quando a trilha se abriu para a clareira, o ar mudou. Era como se alguém tivesse virado uma página e revelado outra cena. A luz ficou mais suave, como se houvesse uma lamparina invisível ali. O cheiro de terra úmida e folhas frescas encheu as narinas. Ao centro, uma árvore antiga levantava o tronco como um guardião de segredos. Suas raízes formavam bancos naturais. Seu galho mais baixo parecia desenhado para que crianças subissem. Eles sentaram-se sob a árvore. A noite ainda não era completa. O céu guardava um pano de estrelas tímidas. Jonas virou-se para Davi com olhos que agora brilhavam com algo além da memória, uma espécie de certeza que não precisava explicar-se. Aqui, disse Jonas baixinho. Fique quieto, escute. A clareira tinha um silêncio que não era vazio. Era um silêncio cheio de coisas, lembranças, esperanças, presságios. Davi tentou ficar quieto. Sentiu o coração bater como um tambor antigo. A pedra no bolso esquentou de leve, como se reagisse à proximidade da árvore. O cheiro de pão que carregara o dia todo parecia agora reminiscência de mãos que o partiram e ofereceram. Jonas pegou o resto do pão, pequeno, amassado, mas ainda digno, e partiu em 4 pedaços. Deu a Davi um deles, segurou o outro para si, e em seguida colocou o pedaço restante sobre as raízes da árvore. Não houve cerimônia, apenas um gesto que parecia natural. Foi então que Davi sentiu algo no ar. A quietude se tornou densa, como se a própria clareira respirasse com eles. Um som sutil emergeu, não mais alto que um sussurro, mas forte o suficiente para tocar o centro do peito do menino. Os olhos de Jonas ficaram úmidos. Ele não disse "eu sou", nem fez afirmações grandiosas. Sorriu com ternura e murmurou algo que Davi sentiu mais do que ouviu. Uma afirmação, de que jamais estivera sozinho. Havia nessa cena a convicção silenciosa de quem reconhece um laço invisível e eterno. O calor subiu pelo peito de Davi, como se planta aflora depois de longo inverno. E naquele instante, a pedra no bolso vibrou. Não de modo violento, mas como se despertasse. Um clarão leve tocou a raiz onde o pão repousava e uma brisa veio do nada, envolvendo os dois. Não era luz de sol, nem fogo. Era a presença que se fazia notar de modo íntimo. O coração de Davi estremeceu. Um nome quase pronunciado pelo vento ficou suspenso entre a copa das árvores. Uma promessa sem forma, um reconhecimento. Jonas não falou. Sorriu e, com voz baixa, disse apenas: "Veja." Eles se aproximaram do pão. Ao redor da raiz, algo se formava. Pequenos pedaços de massa que antes não existiam. Novos pedaços,
frescos e macios, como se alguém tivesse colocado ali mais do que esperavam. O cheiro era de pão assado há pouco. Davi estremeceu. Seus dedos tremiam quando tocou um dos pedaços, e a textura era morna, como se tivesse saído de um forno de verdade. Havia ali um silêncio que não permitia comentário vulgar. Havia reverência. Não é um truque, murmurou Jonas. Nem um prêmio por ter dado. É sinal. Sinal de que alguém vê o que fazemos quando ninguém olha. Davi sentiu uma mistura estranha. Alegria tão grande que doeu, vergonha por ter pensado em reclamar, e uma convicção que brotava, como se algo novo nascesse nele. Suas mãos, sujas e calejadas, seguraram o pão, e ele o levantou como quem ergue uma bandeira pequena e rara. Antes que pudessem fazer mais, ouviu-se um ruído vindo da trilha, passos apressados, vozes baixas. O povoado não era longe, e às vezes curiosidade corria mais rápida do que juízo. Davi olhou para trás, o sorriso esboçado ainda nos lábios. Naquela curva, onde as sombras se misturavam, a tensão retornou, lembrando-os de que milagres não desmancham problemas, apenas os relocalizam. Jonas colocou a mão sobre o ombro de Davi, firme e protetora, e olhou em direção ao som. Os olhos do ancião eram agora profundos como lagoa noturna, calmos, porém atentos. Havia algo na sua postura que dizia ao menino que não estava mais sozinho para enfrentar o que viesse. Davi segurou a pedra com força. Lágrimas que ele não esperava vieram. Não necessariamente de alívio, mas de reconhecimento. Reconhecia ali que havia mãos que sustentavam, uma família que, mesmo em formação, existia ao redor dele. E a clareira, com sua árvore e pães multiplicados, parecia dizer que havia redenção nas coisas pequenas. Mas por trás das árvores, a vida real aguardava. Perguntas para responder, olhos a encarar, decisões a tomar. O som dos passos se aproximava, e a escuridão também carregava o rumor de que o futuro exigiria coragem renovada. A cena na clareira havia se aberto como promessa, mas ainda não se fechara em certezas. Davi sabia que aquele momento era apenas começo, uma encruzilhada onde a fé pedia um passo adiante. E foi nesse suspiro, entre o que havia acontecido e o que ainda viria, que ele, pela primeira vez em muito tempo, perguntou ao vento com voz quase inaudível. E agora? E agora? Sussurrou Davi para o vento, como se a resposta pudesse vir do mesmo lugar onde a noite guardava seus segredos. A pergunta mal saíra quando os passos na trilha se tornaram mais claros, como quem corria para um encontro ou para uma disputa. Davi apertou a pedra no bolso até sentir a superfície polida cortar a palma da mão. Não era dor, era ancoragem. Os rapazes apareceram entre os troncos, rostos iluminados por uma mistura de curiosidade e maldade juvenil. Havia ali, entre eles, o mesmo brilho de outrora, o gosto fácil pelos troços que diminuíam pessoas. Um deles ergueu a voz. E aí? O que é isso? Hoje teve banquete? O riso foi metade provocação, metade tentativa de dominar o espaço. Davi sentiu o velho impulso de encolher. Aquela era a cena que ele conhecia bem. Mas por alguma razão que mal compreendia, quando olhou para Jonas, viu algo que o fez manter-se ereto. Havia na pose do ancião uma paciência firme, como quem sabe que uma hora o mundo precisa aprender a ter fome de outras certezas. Jonas, sem pressa, apontou para os pães pousados entre as raízes. Há o suficiente, disse ele, como se falasse de uma mesa comum. Mas a pergunta é, o que vocês vão fazer com aquilo? Os rapazes se entreolharam, esperando a deixa para zombar. Um deles deu um passo à frente, tentando intimidar. Isso aí é tralha de velho, falou, apontando para a pedra que Davi trazia. Tire a mão, órfão. Não queremos suas migalhas. Davi sentiu a chama do velho medo subindo pela garganta. Poderia gritar, acuar, revidar. Por um instante, o corpo dele hesitou entre a defesa e o gesto que sua mãe ensinara.
Lembrou-se da foto amarrotada, do beijo na testa, das palavras que ela havia plantado. Quem divide, mantém o coração inteiro. O que significava isso numa margem de rio, diante de gente que ria pelo prazer de diminuir? Significava, pela primeira vez, que seu ato não era só por comida, era por integridade. Sem traço de teatralidade, Davi estendeu a mão com mais um pedaço de pão fresco. Não o guardou, não o descreveu, apenas ofereceu. Pegue, disse. Há pão. Houve silêncio. Os rapazes, acostumados a ver humilhação e não reverência, sentiram algo estranho no ar. A oferta tinha a força de um espelho, mostrava quem eram e quem poderiam ser. O que era esperado, um empurrão, um insulto mais forte, não veio. Um dos rapazes, menor que os outros, olhou para o pão, depois para o rosto de Davi, e algo se abriu nele como se uma porta velha rangesse. Por que você... murmurou ele, como se a pergunta fosse mais sobre si mesmo que sobre Davi. O mais velho quis rir, mas a risada escorregou como água fria sem corpo. Alguém desviou os olhos, outro riu de nervoso. Jonas observava tudo com atenção serena. Não falou grandes sentenças, não acusou ninguém, apenas deixou que a cena fizesse o trabalho de mostrar corações. Depois de um tempo que pareceu comprimir-se e esticar-se ao mesmo tempo, o mais jovem estendeu a mão e pegou o pão. Mastigou devagar, o queixo tremendo levemente. O primeiro gesto havia sido de fome física. O segundo mostrou que fome não alimenta só o corpo. A tensão dissolveu-se como bruma ao sol incipiente. Alguns ainda conservavam postura, orgulhosos demais para admitir que o gesto os ferira com beleza. Outros, mais quietos, baixaram a cabeça e tocaram o chão com a ponta dos sapatos. A noite, que parecia pronta para engolir os corações, deixou escapar um suspiro, como quem reconhece que mudança também pode doer. Vocês, disse Jonas finalmente olhando para cada um, não precisam roubar para parecer grande. Às vezes falta uma mesa que nos ensine a sentar juntos. Outras vezes falta coragem para dividir. Mas sempre, sempre, há alguém que vê quando as mãos se abrem. Não foi um sermão prepotente. Foi uma constatação que fez alguns corações arderem em vergonha. E outros, curiosos, em possibilidade. Os rapazes se foram aos poucos, com passos confusos, não mais tão firmes. Um deles parou na trilha. Olhou para Davi com um brilho novo nos olhos e disse sem pretensão de dominância. Valeu. A palavra foi pequena, mas carregou a leveza de quem recebe algo que não se compra. Quando ficaram a sós, Jonas sorriu para Davi como se tivesse a aprovação de um mestre silencioso. Não por terem mudado de vez, falou o ancião, mas por terem visto algo diferente. Isso já é começo. Davi sentiu o peso no peito ceder. Não era a cura de todas as feridas, nem um decreto que apagava anos de dureza do povoado. Era, no entanto, uma ponte. E pontes, mesmo frágeis, permitem passagem. Voltaram para o povoado com os pães. A notícia correu rápido, não por boatos maldosos, mas por quem passou pelo caminho e viu a mesa improvisada na beira da estrada. Dona Rosa e suas netas já estavam à porta quando Davi voltou, trazendo consigo um cesto com alguns pães. Ao vê-lo, a velha mulher sorriu com aquela mistura de orgulho e alívio que só avós sabem ter. Trouxe mais gente para a mesa? Perguntou ela, como se a palavra família fosse um tempero caseiro que sempre cabia em qualquer refeição. Davi riu baixinho. Havia lágrimas no canto dos olhos, mas elas vinham de um lugar que não era só de dor. A cada rosto que se aproximava, a cada mão que pegava um pedaço, a aldeia experimentava um pequeno deslocamento. As lacunas que estavam entre as casas começaram a se preencher com algo que não se apaga na chuva. Nos dias seguintes, pequenos sinais surgiram. Alguém deixou um saco de sementes na frente de uma casa. Outro repentinamente ajudou a consertar o telhado de um vizinho.
Um homem que costumava falar alto na rua passou a acenar com a cabeça quando via Davi. Nada era espetacular. Era o tipo de mudança que se instala aos poucos, como trilha de formigas que termina em formigueiro cheio. Matias, o patrão, observava as movimentações com olhos que não escondiam surpresa. As pessoas o cumprimentavam de forma diferente, e isso fazia algo nele se mexer. Ele não era homem de muitas lágrimas, mas havia uma memória tímida, talvez da infância, talvez de algo enterrado, que começou a puxar-lhe o juízo. Um dia se aproximou da oficina e viu Davi ajudando a carregar lenha para uma casa que havia perdido o telhado na última tempestade. O menino, suado e concentrado, parecia agora uma peça de um mecanismo maior. "Menino", chamou Matias, sem formalidade. "Ajuda ali, depois vem falar comigo." Davi limpou as mãos sujas e foi. Matias olhou-o de perto, como quem pesa não só o trabalho, mas o valor que aquilo representava. "Ouvi umas coisas", disse o patrão. "Que você anda juntando gente." "A gente se ajuda", respondeu Davi, simples. A resposta não agradou Matias, nem lhe trouxe maldade. Trouxe, talvez, a lembrança de que sua própria mesa, quando jovem, recebera ajuda de vizinhos. Uma pontada de remorso, talvez. Depois de um silêncio, Matias puxou um saco com algumas moedas e uma caixa de farinha. "Não é caridade", disse aterrado entre a decisão e o orgulho. É pagamento por um favor. Mas pega, que vai servir." Davi aceitou sem perguntar demais. O gesto de Matias foi pequeno, mas para alguém que dava trabalho e possuía o poder de fazer ou desfazer, significou abertura. E na retaguarda, quando o homem se afastou, soltou um suspiro que mais parecia um pedido de perdão para si mesmo. Ao mesmo tempo, no caminho entre a oficina e a casa de Dona Rosa, as conversas tornaram-se pontes para histórias. Pessoas que antes eram apenas rostos passaram a ter nomes cheios de lembranças. Dona Clara trouxe compota. Senhor Vicente ofereceu ferramentas. Matilde costurou algumas roupas para os filhos, que de repente pareciam menos expostos ao frio. A casa pequena de Dona Rosa começou a se transformar num lugar onde o verbo receber passava a ter ação coletiva. A pedra que Jonas dera a Davi nunca deixou o bolso. Às vezes o menino a colocava na mão, fechava os olhos e lembrava da luz na clareira. Às vezes, quando a vergonha o puxava para baixo, encostava a palma na pedra e encontrava coragem. Mas a verdadeira mudança não estava na pedra. Estava no modo como Davi se tornara alguém cuja mão se estendia sem calcular lucro. Isso fazia dele, pouco a pouco, um pilar para os que precisavam aprender o gosto de pertencer. A história da clareira, do pão multiplicado e do homem que fora mais que ancião, ganhou pernas próprias. Alguns diziam que Jonas tinha um jeito de falar que lembrava o sopro das coisas invisíveis. Outros afirmavam que tinha havido algo estranho no ar, uma presença que não se explicava. Havia quem chamasse aquilo de milagre, outros preferiam a palavra sinal. No entanto, a grande verdade que todos carregavam era íntima. Algo havia tocado o lugar onde a esperança dormia. Palavras, quando tocadas por sentido, provocam atitudes. Um dia, sem planejamento, um grupo de vizinhos decidiu abrir uma pequena mesa comunitária na praça do mercado. Não havia cerimônia, apenas uma rotina. Quem tivesse poderia colocar algo. Quem precisasse poderia tomar. A mesa virou ponto de encontro. E com o tempo, uma referência. Crianças aprenderam que dividir não diminuía o pão. Mulheres trocaram receitas. Homens que antes evitavam mostrar fragilidade passaram a oferecer trabalho e conselho. Davi, embora ainda garoto, tornou-se, aos olhos do povoado, um exemplo vivo do ensinamento simples que sua mãe deixara. Não porque fosse perfeito, mas porque era prático. Ele dava e aprendia a receber, e, sobretudo, chamava outros a participarem.
A palavra família foi ocupando esse espaço com novas camadas. Não só pelos laços de sangue, mas pela escolha diária de cuidar. E quando a comunidade se chamava família, o peso da solidão começava a ceder. Passaram-se meses. As estações mudaram de roupa e trouxeram com elas colheitas, chuvas e festas. A clareira virou um lugar de memórias. De vez em quando, alguém via um vulto entre as árvores, uma sombra que lembrava um homem curvado. Havia quem jurasse que Jonas ainda passava por ali. Outros falavam que o ancião aparecerá na casa de alguém que precisa. Mas ninguém podia comprovar nada. O que todos sabiam, com a clareza dos que experimentam graça, era que o gesto daquele dia continuava reverberando. Veio um inverno particularmente duro. A lenha acabara cedo, os mantimentos rarearam e as discussões sobre como repartir cresceram. Em meio à escassez, a mesa comunitária mostrou seu valor. À noite, quando o vento cortava as janelas e o frio parecia sentar-se nas próprias cadeiras, Davi caminhava de casa em casa, convidando para o fogo coletivo. Havia menos orgulho naquela estação. Mais humildade. Pessoas que antes fingiam não precisar, agora batiam palmas com as mãos calejadas e sentavam-se para ouvir uma história, passar um cobertor, receber um prato. Foi numa dessas noites que Matias apareceu na frente da casa de Dona Rosa com um embrulho nas mãos. Estava sujo, com medo de que a presença fosse mal interpretada. Ao mesmo tempo, trazia nele o peso de alguém que aprendeu uma lição pela pressão do tempo. Trouxe isto, falou, entregando uma peça de roupa grossa que guardara na oficina. Não é muito, mas pode servir. Dona Rosa pegou a peça e olhou para o homem com reconhecimento. Matias, que sempre precisara medir as palavras, agora as deixava mais curtas, como quem sente a verdade pela metade. Sentaram-se à mesa. Conversaram. E pela primeira vez em anos, o patrão e o menino dividiram algo que não era trabalho. Partilharam histórias de perda e do medo de perder. Nessas pequenas confissões, prenderam-se laços que nem a dureza de Matias conseguia dissolver. E a comunidade aprendeu a olhar para além das aparências. O rapaz que antes havia caído na vida de troçar com os outros começou a aparecer cedo na fila da mesa, ajudando a cortar lenha, levando baldes de água. Quando perguntaram por quê, respondeu com a simplicidade de quem havia sofrido e aprendido. Alguém me deu um pão quando eu precisava. Não custava me levantar e tentar devolver. A transformação não foi instantânea, nem universal. Havia os refratários, os que se afastavam, os desconfiados. Mas a maioria mudou de modo que se via nas pequenas coisas, na forma como as crianças se cumprimentavam, em como se dividia o trabalho, em como uma casa nova começou a surgir pela junção de materiais e esforços. A pedra no bolso de Davi tornou-se, para muitos, um símbolo. Não se tratava de adoração à pedra, algo que o menino sempre evitou, mas de um lembrete de que havia momentos em que o que nos ancorava vinha de algo simples e não de grande aparato. Às vezes, ele colocava a pedra no centro da mesa comunitária. As pessoas tocavam-na antes de comer, não porque a pedra fizesse o milagre, mas porque lembrava a todos que uma vez, quando a esperança parecia pequena, um gesto de partilha havia feito brotar pão suficiente para muitos. Os anos passaram com o ritmo de quem planta e colhe. A vida de Davi foi tecendo-se com responsabilidades que ninguém lhe impusera, mas que ele aceitou. Aprendeu a consertar telhados, a costurar, a registrar coisas no caderno de Dona Clara. Tornou-se homem de mãos firmes e voz serena. Assumiu funções que pareciam pequenas, mas que no acúmulo mudavam destinos. Não teve casas amplas, nem riquezas que brilhassem. Teve, no lugar disso, uma mesa sempre posta para quem precisasse. E com o tempo, a palavra família ganhou ali peso novo. Eram laços de escolha, de cuidado que não se desfazia por dificuldades. Num certo verão, uma criança de olhar perdido apareceu na praça.
Era a cara triste de quem conhecia a fome e a angústia. Vinha de longe, sem nome no bolso. Davi a viu e, sem cerimônia, chamou-a para a mesa. A criança aceitou com desconfiança e depois, quando a primeira colher de sopa aqueceu-lhe o corpo, sorriu, como se uma parte do mundo voltasse a fazer sentido. Anos depois, essa mesma criança seria quem voltaria à praça para cuidar de outro perdido, numa cadeia silenciosa de cuidado que jamais se mostrou em manchetes. A clareira continuou sendo, para Davi e para muitos, um lugar de encontro com o que a vida traz de sagrado nas coisas pequenas. Em manhãs de lua crescente, reuniam-se para agradecer as colheitas, lembrar quem partira e renovar promessas de cuidado. Jonas, quando apareceu, foi sempre com jeito de quem não buscava holofotes. Às vezes, ajudava a carregar coisas, outras vezes, sentava-se calado e ouvia. Havia quem o visse mais vezes. Quem o via menos, atribuía àquele homem o papel de mensageiro. A verdade, guardada pelos que viveram aquilo, era que ele fora instrumento de encontro entre o humano e o divino, sem que alguém reduzisse aquilo a um manual. Certo dia, muitos anos depois daquele primeiro encontro na margem do rio, Davi voltou à clareira, acompanhado de um grupo grande. Havia ali pessoas que tinham sido crianças nos primeiros dias de mudança, outras que vieram depois, e algumas novas que só ouviram o relato pelas vozes que corriam de casa em casa. No centro, a árvore antiga mantinha os galhos abertos, como braços para quem buscasse abrigo. Davi colocou a pedra lembrança no colo e falou em voz baixa, não para pregar, mas para recordar. Lembro do frio, disse ele. Lembro do pão quebrado. Lembro de um homem que me mostrou que ser família é escolha. Não somos perfeitos, mas quando olhamos para um ao outro e estendemos a mão, algo acontece. Não é mágica sem contexto. É vida que se repete quando a gente escolhe. Hoje, esse lugar é para dizer que continuaremos a escolher. Houve aplauso, sorrisos, algumas lágrimas. Matias estava lá, com os olhos marejados, Dona Rosa segurando as mãos de netas já crescidas, os rapazes que um dia riram de Davi, agora com filhos a tiracolo. Alguns contaram histórias do que viveram. O homem que foi salvo de uma doença pela atenção dos vizinhos. A moça que aprendeu a ler numa roda de alfabetização improvisada. A família que recebeu um teto novo porque muitos deram uma parte. Todas as narrativas tinham um fio invisível. O gesto inicial, pequeno, havia ressoado e virado prática. E no meio daquela assembleia de rostos e vidas, uma figura apareceu entre as árvores como se o tempo tivesse aberto uma porta. Jonas caminhou até a roda e por um momento todos se calaram. Havia nas pessoas uma combinação de reverência e intimidade que não se explicava em palavras. O ancião sorriu com uma doçura que lembrava o início de tudo, pegou a mão de Davi e falou com a simplicidade de quem sabe que a essência das coisas não precisa de muito adorno. Não foi você sozinho, disse Jonas. Foi a coragem de você e a coragem de quem aceitou a mesa. Chamem isso de milagre se quiserem. Eu chamo de possibilidade, que vocês continuem a aprender a dar. E com isso, como quem conclui um gesto, Jonas afastou-se pela trilha. Alguns disseram que o viram desaparecer entre as sombras das árvores. Outros juraram que, quando se virou, havia no rosto dele uma leve impressão de luz. Mas os mais atentos ouviram apenas o próprio coração a bater, sentido de reconhecimento de quem sabe ter sido acolhido. O que ficou por fim não foram as aparições, mas as ações. A família que se formou por escolha, as mesas que continuaram a se espalhar, as mãos que se estenderam. O povoado, anos depois, era outro no que dizia respeito à maneira de tratar uns aos outros. Não porque a miséria tivesse acabado, isso não se resolveu por um gesto, mas porque um modo novo de viver nas relações havia sido plantado. Eram vizinhos que agora ajudavam a plantar hortas comunitárias. Eram jovens que aprenderam ofícios.
Eram crianças que tinham pão mais vezes do que antes. Havia ainda dificuldades, claro, dias de seca, doenças, perdas. Mas havia também uma rede pronta para amparar. Davi cresceu com marcas no corpo e no espírito. Aprendeu a perder sem perder o sentido. Aprendeu a se levantar e a convocar outros para se erguerem. Tornou-se alguém que, quando falava, não pregava doutrinas, mas chamava para a ação, para a mesa posta, para a mão estendida. E sempre que podia lembrava da pedra no bolso, de como, numa noite de medo, o ato de dar se converteu em ponte. Num epílogo que muitos contaram com a voz molhada pela memória, apareceu um jovem que havia saído do povoado anos atrás e voltara com notícias do mundo grande. Trouxe uma criança ferida, que encontrara num caminho distante. Sentando-se à mesa comunitária, disse ao povoado: "Eu estes dias lembrei do que me ensinaram aqui, e não pensei duas vezes." A criança, nos braços de Dona Rosa, sorriu como se tivesse encontrado uma casa. E assim, a corrente seguiu. Quem recebe, um dia oferece. Quem é cuidado, torna-se cuidador. Era a família ampliando-se, multiplicando-se, não por laços de sangue, mas por compromisso vivo. Agora, se você está aí, ouvindo esta história, talvez se pergunte o que dela pode ser levado para sua rua, para sua casa, para seu coração. Não prometo fórmulas mágicas. Não há garantia que o seu gesto moverá montanhas ou fará aparecer pão em árvores. Mas posso assegurar que quando alguém escolhe dar de si, tempo, atenção, alimento, escuta, algo no mundo muda de lugar. Às vezes a mudança é pequena, discreta. Outras vezes transforma gerações. E se por um momento a dúvida apertar, lembre-se da pedra no bolso de Davi. Não é a pedra que sustenta, mas a memória do gesto que nos faz continuar. Ofereça o seu pão. Compartilhe o seu cobertor. Sente-se à mesa com quem tem medo de sentar. Não faça do ato um cheque com promessa. Faça dele uma decisão de caráter. Se esta história tocou seu coração e você quer ver mais relatos que tragam esperança prática, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas palavras que aquecem. Talvez o próximo vídeo fale de outra aldeia, de outra mesa, de outro gesto. Talvez seja a desculpa que você precisava para estender a mão amanhã. Antes de encerrar, vale dizer algo que não se diz em manchetes. A presença de Deus, quando narrada assim, não é carteiro de promessas fáceis. A experiência de Jonas, sempre relatada com reverência entre os que viveram, foi, acima de tudo, convite. Foi convite para ver além da roupagem do pedido, para reconhecer que quem bateu a porta, muitas vezes, era a própria presença do divino disfarçado de necessidade. Isso não transforma a espiritualidade em manual, nem garante que Deus sempre se manifestará em forma humana. É, no limite, um lembrete de que o sagrado se aproxima nas periferias do mundo. Nas mãos que tremem, nos rostos sujos, nos olhos de quem pede um pedaço de pão. Antes de encerrar, volto a você com este desafio. Amanhã, encontre alguém que precise de algo que você tem. Tempo, atenção, um café, uma palavra encorajadora e ofereça. Não espere o retorno visível. Espere, isso sim, a transformação interior. E quando puder, conte essa história para alguém que precisa ouvir que há possibilidade de família além do que a carne determina. No fim, o que ficou para Vale Verde foi a prática de carregar mesas. E quando as mesas se multiplicaram, gente reencontrou dignidade. A família que provou o amor de Deus foi, no fim das contas, uma família que escolheu cuidar. Homens e mulheres, velhos e crianças que passaram a ser lares uns para os outros. E se você nunca viu algo assim acontecer, comece pequeno. Uma atitude de cuidado é o primeiro ato de resistência contra um mundo que normaliza a indiferença. Compartilhe esta história com alguém que precisa de um sinal. Conte nos comentários uma lembrança de quando um gesto mudou algo na sua vida. E, se quiser continuar nessa jornada de histórias que inspiram ação,
clique no vídeo sugerido ao final. Porque no fim das contas, a fé ganha forma quando se transforma em mesa posta e mãos estendidas, e é assim que famílias se refazem.